Seja muito bem-vinda ao primeiro devocional do nosso curso Jardim Secreto. Esse devocional aqui é uma continuação da nossa primeira aula e ele também vai te ajudar a fazer conexão com a nossa próxima aula, que vai ser amanhã, tá bom? Dia 5/4. Então, no nosso devocional de hoje, eu separei o versículo que tá lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. E aí eu quero ler para você esse versículo em duas versões diferentes, tá bom? Primeiro eu vou ler na versão da Bíblia NVT. E diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E agora eu vou reler, esses mesmos versículos em uma outra versão, que é a da Bíblia, a Mensagem. E diz assim: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele já estava lá antes que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. Então aqui a gente aprende com esses versículos que em Jesus nós encontramos o propósito de Deus ao nos criar, que é o quê? Deus, ele queria filhos, mas por causa do pecado, como a gente viu na aula 1, nós fomos separadas. Por causa do pecado, nós perdemos a nossa identidade e o nosso propósito. E o pecado nos corrompeu, tá? Mas Deus já tinha uma solução e essa solução é Jesus. A gente vai aprofundar mais sobre essa solução para o pecado na aula de amanhã, tá? E aí eu quero pensar com você 4 lições que eu percebi aqui nesses versículos. Primeiro, esse versículo nos ensina que o nosso modelo é Cristo e que nós precisamos focar nele e não naquilo que o mundo diz. Segundo, Jesus ele é a nossa origem e o nosso destino. Ele nos criou e nele nós encontramos o nosso propósito. Viver fora dessa verdade é viver uma vida vazia e sem sentido. Não existe possibilidade de você ter uma vida com propósito, de você viver a sua real identidade, se for separado de Jesus. A terceira lição é que a nossa identidade é de filhas de Deus por adoção. E isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12, tá? A nossa identidade é ser filha de Deus e o nosso propósito é glorificar Jesus com tudo que temos e tudo que nós somos. E é isso que significa ter uma vida devocional, tá? Deus, ele não quer da gente só meia hora, tá? E essa é exatamente a 4ª lição. Jesus, ele quer que nós vivamos toda a nossa vida para ele, não apenas meia hora, 1 hora por dia, enquanto a gente tá ali lendo a Bíblia, tá? E orando. Deus, ele quer que a gente viva toda a nossa vida para ele. E para isso, Pri, eu vou parar tudo que eu faço agora, eu vou me dedicar só à leitura da Bíblia e oração? Não, claro que não. O que tá falando aqui, e o que eu quero que você entenda é que nós precisamos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Prima, explica melhor. Vamos lá. Você não adora a Deus, você não tem intimidade com Deus só no lugar secreto. É algo muito importante, algo necessário, algo que nós precisamos fazer diariamente. Mas também, tá? Quando você cuida dos seus filhos pequenos, você está adorando a Deus. Quando você faz com excelência lá no seu trabalho, quando você cozinha, quando você limpa a casa, tudo isso é adorar a Deus. E nós precisamos parar de pensar em devocional só como um momento do nosso dia e adquirir um estilo de vida devocional. Porque devocional é isso, é viver com devoção. É pegar nossa vida e dedicar ela por completo para Jesus, tá? E algumas reflexões aqui pra gente finalizar o nosso devocional. Como você pode glorificar a Jesus hoje? Pri, eu posso glorificar orando, louvando, cantando? Sim, mas e além disso, sabe? Você pode cozinhar e trocar a reclamação da hora de cozinhar, porque você não gosta de cozinhar, por louvor a Deus. Você pode pegar aquela tarefa que parece árdua, algo que parece ser difícil, e no lugar de se preocupar, de se estressar, você pedir ajuda a Deus e se dizer: Senhor, eu quero fazer isso para a tua glória, eu quero te honrar, tá? Então pensa aí qual é essa tarefa aí bem difícil,
mas que a partir de hoje você vai fazer para a glória de Deus. Outra coisa, né? Como a sua rotina hoje, ela é vivida para Deus. E rotina, gente, é aquilo que a gente vive dia após dia. Deus, ele precisa ser prioridade. Não adianta eu e você, a gente abrir a nossa boca para dizer: ai, Jesus vem em primeiro lugar na minha vida, eu te amo. A gente cantar aquelas músicas bem lindas no domingo. Se na segunda-feira a gente chuta tudo e esquece que Deus existe. Então, Deus precisa ser prioridade. E a gente percebe que é prioridade na nossa vida quando a gente olha para onde nós gastamos o nosso tempo, onde nós gastamos o nosso tesouro e onde nós gastamos os nossos talentos. Isso são os 3 T's, tá? Tesouro é onde você gasta a sua vida financeira, onde você investe. Talento é onde você coloca as suas habilidades. Você usa tudo que você tem, absolutamente tudo, só para o seu trabalho? E como que ficam as coisas de Deus? Você usa aquilo que Deus te deu para honrar, para glorificar o nome dele? Ou você usa o seu trabalho para glorificar a Deus, tá? Então, vamos lá. Tempo, talento e tesouro. Então, a gente precisa avaliar isso, tá? E aí, em qual área que você pode melhorar? Quero que você pegue essas perguntas aí, comece a refletir. E se você puder, não faz essa reflexão só de cabeça, tá? Pega o seu caderninho, anota as perguntas e vai anotando a sua resposta para cada uma dessas perguntas, para que essa reflexão penetre no seu coração, tá bom? E aí, assim, você consiga meditar nessa palavra, meditar nesse versículo, lembrando que Jesus, ele é a nossa origem e ele é o nosso destino. Ele é o nosso propósito, tá bom? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe muito o seu dia. Que seja um dia que você contemple a presença de Deus nas coisas simples. E nós nos encontramos amanhã, 5 de abril, tá? Pontualmente às 8h07 da noite, lá no meu canal do YouTube. Eu já vou, inclusive, deixar o link da aula 2 aqui embaixo para você já ir lá, ativar o lembrete para você não perder nada, tá? E olha só, fica à vontade, caso você queira enviar esse devocional, compartilhar ele com as suas amigas, você pode fazer isso, tá bom? Para fazer com que essa palavra, essa sementinha chegue no coração de outras pessoas, tá bom? Um beijo bem grande, Deus abençoe o seu dia.